Salve, salve, rapaziada! E aí, como é que vocês estão? Como estão indo os estudos de Apocalipse? Espero que esses estudos estejam edificando a sua vida, tenham trazido clareza sobre as dúvidas que você tenha sobre Apocalipse e que venha estar sendo uma bênção para você, beleza? Antes da gente começar, quero te pedir que você se inscreva nesse canal, ative as notificações para todas as vezes que sair um vídeo novo, você seja notificado. Curta esse vídeo, já começa curtindo aí, já comenta, porque o YouTube ele mudou a política dele agora e toda vez que você curte, que você comenta alguma coisa, ele entende que esse vídeo é bom, então ele aumenta a visibilidade dele, beleza? Dá essa força aí. Antes da gente entrar no estudo de hoje, quero que você pause o vídeo na hora da vinheta e leia Apocalipse 21, de 1 a 8, onde nós vamos falar sobre a nova criação. E aí você volta pra gente começar o estudo, beleza? Então, roda a vinheta! Apocalipse é um livro de esperança, consolo e advertência. No meio do caótico estado de coisas, diante de tantos flagelos, tanta ira e tanta dor, este livro revela-se carregado de esperança. A palavra de ordem aqui não é o caos, nem o desespero, mas uma ousada confiança num Deus que tem todas as coisas debaixo do seu controle e faz todas as coisas conforme o seu querer. Não há força que possa deter seus propósitos soberanos e seus decretos. Ele é aquele que é, que era e que há de vir, o mesmo ontem, hoje e para sempre, o Deus em que não há variações nem sombra de luz. O capítulo 21 fala da obra de Deus sendo consumida, ou melhor, refeita, recriada, relata o fim de toda miséria, injustiça, dor e luto. Existe nesse texto uma grande similaridade com o capítulo 1 de Gênesis. No princípio, Deus fez as coisas surgirem do nada, do meio do caos. A terra, porém, era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Gênesis 1, 2. Havia um certo desequilíbrio de força e ação no início. Dominava a ausência de um senso estético. Era sem forma, dominava a falta de sentido do cosmos, estava vazia. Era ainda regulada pelas forças das trevas, pois o seu domínio era absoluto. Havia trevas e o abismo tinha um lugar preponderante. O mesmo termo abismo que aparece em Gênesis 1 é usado em Apocalipse 20 para descrever o lugar onde é aprisionado Satanás, lá no capítulo 20, versículo 2 e 3. E o lugar para onde devem ser enviados todos os demônios, Lucas 8:31. Abismo é um lugar temido pelos anjos caídos. João se refere aqui à nova criação de Deus. Ao falar do novo, existe aqui uma certa denúncia. O novo denuncia o velho, revela sua falência e limitação. Assim é que o autor aos Hebreus afirma: quando ele diz nova, torna antiquadra a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Hebreus 8:13. Este texto, portanto, é ao mesmo tempo carregado de esperança na realização de uma nova utopia, entendendo aqui utopia não como fantasia, mas como algo completamente diferente de tudo que é conhecido nos tempos atuais. Do grego não, mas topos, lugar, e denúncia. A nova criação é um novo absoluto que chega através de uma crise racial, um julgamento que cai sobre tudo, natureza, humanidade, história e potências. O velho é apenas uma pálida expressão do novo. Nada pode se comparar ao que está por vir. Se o velho está sendo removido é porque ele precisa ser substituído por um projeto melhor. Nada se compara ao que vem. E o mar já não existe. Apocalipse 21:1. João, que estava preso numa ilha deserta, privado de tudo e todos, onde o único cenário possível era o mar, que o isolava do continente e dos amigos e queridos, percebe que o mar não estava lá. Obviamente, mar pode ter aqui também um significado de mistério e dificuldades. Mais uma questão aí que não é um assunto literal, é simbólico, entendeu? Para os surfistas aí de plantão, o mar vai existir, mas não vai ter
esse ponto aqui não vai ser dessa forma aqui que João via. Por quê? Porque João via o mar separando ele, tendo essa separação, essa incerteza que o mar tinha, né? Essa incerteza que o mar trazia para João, que essa separação, esse mistério, será o que vai acontecer comigo? Não é essa questão literal do mar, beleza? O que podemos perceber dessa nova criação? Primeiro ponto, a nova criação representa o fim do imperfeito. O novo vem porque o velho se tornou antiquado e envelhecido. Vi novo céu e nova terra, Apocalipse 21:1. Novas realidades estão surgindo. O velho foi criado perfeito, mas o pecado transformou o cosmos. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, Romanos 8:20. Existe uma forma de subjugar a ordem atual das coisas, e na visão de Paulo, ela vive sobre o cativeiro da corrupção, Romanos 8:21. Por esta razão, a natureza geme e sofre dores de parto, aguardando uma nova revelação dos atos libertatórios de Deus na história humana, que antes de tudo é história de Deus. Tudo o que enxergamos atualmente está adulterado do seu propósito inicial. A queda humana narrada em Gênesis 3 mostra o efeito devastador que o homem sofreu na revelação com Deus. O homem passa a ter medo do seu Criador, perde o prazer de sua comunhão, passa a ter medo do seu Criador, torna-se marcado pela angústia, medo e fuga. Tenta fugir de Deus e o acusa indiretamente de ter sido corresponsável pela queda, porque afinal foi ele quem teve a ideia de lhe dar a mulher. A obra original de Deus foi perfeita, absolutamente completa e agradável. Tudo era muito bom, mas a queda humana traz o vazio e a corrupção para o cosmos e passamos a viver diante de um quadro caótico, fruto da ação devastadora que a entrada do mal e a ação pecaminosa do homem trouxe à natureza. A nova criação vai refazer este elo perdido, vai recriar, restaurar, inserir uma nova ordem, fazer brotar novamente o desejo original de Deus. É o retorno ao Éden, de forma que nunca deveríamos ter saído. A nova criação vai inserir novamente a plenitude de Deus sobre os homens, restaurar o seu projeto original através de Cristo. A nova criação destrói mais uma vez o caos e o abismo e restabelece a visão inicial de Deus. Segundo ponto, a nova criação desvenda o fim dos mistérios. Desaparecerá agora o indecifrável, o incógnito, o misterioso. O mar já não existe. Apocalipse 21:1. Mar é símbolo ao mesmo tempo de tribulação, revolta e mistério. Quantos segredos o mar oculta? Quantas coisas ainda a serem desvendadas. Da mesma forma, olhamos o cosmos e nos surpreendemos com a quantidade de questões que enchem a nossa alma. Primeiro ponto aí desses problemas, né? O problema do infinito, o mistério do mal também, o dilema do sofrimento, o mistério da vida. João olha a nova criação e afirma: o mar já não existe, acabam-se aqui todos os mistérios, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. 1 Coríntios 13:12. Já ouvi muitos dizendo: quando eu morrer, quero me sentar ao lado de Paulo e fazer algumas perguntas para as quais não tenho resposta. Isto não será necessário. Na nova criação, o mar já não existe. Céu é lugar de transparência, de absoluto conhecimento. Diante do trono existe um mar de vidro, Apocalipse 4:6. Tudo é transparente. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente, Apocalipse 21:21. Terceiro ponto, a nova criação estabelece uma comunhão sem barreiras com Deus. Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, Apocalipse 21:3. Muita indagação já foi levantada por pessoas comuns e pelos estudiosos de teologia sobre a realidade do inferno e do céu. A melhor definição que ouvi foi: inferno é a absoluta ausência de Deus, ao passo que céu é a absoluta manifestação da presença de Deus. Muitos ficam estudando a geografia do inferno e do céu, querem saber fisicamente onde estão situados. Os hebreus criam
que o inferno ficava debaixo da terra e os céus acima de nós. Mesmo que não paremos para refletir sobre isto, inconstantemente esta é a ideia que temos: céu em cima, inferno embaixo. O céu é o lugar de plena comunhão e realização humana, lugar da completa plenificação da raça humana. Lá os desejos mais profundos da alma serão atingidos. O viver pleno será experimentado. Céu é lugar de gozo, porque é lugar onde podemos experimentar Deus na sua completa e absoluta manifestação. Céu é o Éden revivido. O inferno é pavoroso, assustador, horrendo, porque nele Deus não está. Ali a angústia se revela de forma mais intensa, as dores e o pavor são sentidos com consolo da parte alguma. Por isso este lugar é descrito como lago de fogo e enxofre, Apocalipse 20:10. Mais uma vez, corremos o risco de ficarmos impressionados com a figura e perdemos seu significado maior. Na nova criação, aquilo que hoje causa separação entre nós e nosso Deus já não existe. O pecado deixou de existir, o diabo foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Deus habitará com os seus. Ali é o lugar da bendita experiência com Deus. Não veremos sua face, nem ouviremos sua voz, mas teremos estabelecido com ele aquela harmonia que dispensa palavras, mas torna inteligível os pensamentos. O céu é um lugar de comunhão perfeita, de perfeita proteção, de perfeita provisão das necessidades, de serviço perfeito para Deus. Então, isso é muito importante você ter ciência de todos esses pontos. A nova criação põe termo à dor e à angústia humana, e lhe enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Apocalipse 21:4. A lágrima nos faz lembrar de nossas experiências com o infortúnio, com a notícia não esperada. Lembra-nos da angústia da perda, da solidão, do luto, do medo. A morte nos revela a transitoriedade da alma humana, as nossas limitações pessoais. Nos separa da gente de gente querida, nos priva da amizade e de gente que amamos, nos empobrece. A tristeza desaparecerá, os pecados serão totalmente esquecidos e perdoados, as trevas serão extintas e a temporariedade e transitoriedade da vida humana desaparecerão. Quinto ponto, a nova criação é o último e final ato da criação divina. As obras de Deus só estarão concluídas quando este ato final e definitivo de Deus aqui descrito acontecer. Este é o ato final, desfecho desta grande obra monumental de Deus. Tudo está feito, Apocalipse 21:6. Deus só afirma que as coisas estarão concluídas quando o último ato do seu poder criador for determinado. É importante lembrar, contudo, que o nosso Deus não é apenas um Deus de redenção. Ele é também o Deus da criação. Nossa teologia muitas vezes é apenas redentiva, não entra no campo da criação. Em geral, omitimos, minimizamos ou desprezamos a obra da criação em detrimento da obra da redenção. Mas a teologia judaico-cristã não é gnóstica, antes é abrangente, holística, envolve o cosmos e toda a criação de Deus. Por isso, a nova criação vai ter profunda implicação na redenção da criação. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Romanos 8:21. Deus é quem inicia e conclui. Mais uma vez é bom ressaltar alguns paralelos entre o primeiro e o último livro da Bíblia. O livro de Gênesis diz: no princípio criou Deus os céus e a terra, enquanto o livro de Apocalipse diz: o mesmo que iniciou ainda continua criando até o fim. Tudo está feito. O livro de Gênesis revela o alfa, mas o livro de Apocalipse o ômega. Alfa é a primeira palavra do alfabeto grego e o ômega a última. Quem abre este livro é Deus. Quem o conclui é Deus. Não existe coautoria, nem autores diferentes. O livro de Gênesis revela o princípio e o Apocalipse revela o fim. Sexto
E último ponto, a nova criação diferencia e julga atitudes que nem sempre gostamos de julgar e diferenciar. Na lista das atitudes aqui descritas existem algumas que gostaríamos de julgar e discriminar. Elas são encontradas no índex que criamos de coisas perversas e abomináveis. Além do mais, dizemos não serem problemas nossos, de acordo com a nossa moralidade mentirosa e falsa. Gostamos de achar grave apenas aqueles pecados que pensamos não cometer. Talvez achemos grave o assassinato, e certamente é, mas temos pesado o mesmo da impureza? Muitos respeitáveis líderes da igreja talvez encaixem-se nesta lista, de apesar disto continuam com seus membros. Provavelmente achemos graves pecados da feitiçaria, afinal estas coisas são praticadas por pessoas que rejeitam a verdade. Mas o texto também fala da incredulidade, e este pecado está sempre presente de forma deprimente em nossos corações. Nesta recusa presente de forma deprimente em nossos corações, nesta recusa deliberada nossa em obedecermos a palavra de Deus, em nos submetermos aos seus mandamentos, contudo Deus afirma que a rebeldia é como o pecado da feitiçaria e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. 1 Samuel 15:23. Obstinação é resultado da desobediência, fruto de nossa incredulidade. Certamente achamos graves a idolatria. Quando pensamos em pessoas se curvando diante de imagem e ídolos, mas o que fazer quando a nossa idolatria é mais sutil? Tem a ver com aquelas coisas aceitáveis socialmente, mas que tiram do nosso coração o lugar de Deus? Nossa posição, nossos status, nosso dinheiro e nossas possessões. Talvez censuremos e até discriminemos as pessoas que praticam abominações, mas o que fazemos diante da verdade tantas vezes subtraída em nós? O texto fala que fora ficam também os mentirosos. Finalmente, o que achamos do covarde? Normalmente somos hábeis para julgar os pecados que os outros cometem, mas somos incapazes de olhar para o nosso próprio espelho, ver o nosso mal. Como dirá teu irmão, deixe-me tirar o argueiro do seu olho quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Mateus 7, 4 e 5. Então isso aqui é uma advertência, é uma admoestação à igreja, né? A gente julga tantas outras pessoas e nós também pecamos, nós pecamos todos os dias. Não vem arrotar santidade que você peca. Nós pecamos todos os dias. Mas é importante que a gente pare de julgar as pessoas porque elas cometem pecados que nós não cometemos. Não interessa, não existe nível de pecado, né? Não existe pecadinho e pecadão, existe pecado. O que existe são níveis de consequência de cada pecado, beleza? Como que a gente pode concluir então sobre essa nova criação, essa recriação? Antes de concluirmos este capítulo, gostaríamos de salientar mais um aspecto que este texto faz questão de mencionar. Estas palavras são fiéis e verdadeiras, Apocalipse 21:5. Não se trata de fábulas engenhosamente inventadas. O autor quer deixar bem claro que não está falando de lendas antes da palavra de Deus. E é fundamental que nos aproximemos dessas palavras, não como assistimos a Hollywood ou lemos uma novela. Estamos falando de profecia. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então esse foi o estudo de hoje. Espero que esse estudo esteja te edificando e te abençoando. Te espero na semana que vem, onde nós vamos falar a igreja que Deus tinha em mente. Apocalipse 21, de 9 a 27 e 22, de 1 a 5, beleza? Te espero lá, que Deus te abençoe. Um abraço!